Começando mais um Fale Mais Sobre Isso para a gente discutir tudo que tem a ver com seres humanos, em especial tudo que tem a ver com a saúde e a saúde mental dos seres humanos. E hoje vamos falar sobre um assunto que realmente é fundamental para a saúde de qualquer pessoa. A moradia, o direito à moradia, né? O direito a ter uma casa, a ter um lar, a ter um lugar onde possa ser constituída uma família, dar início a uma vida. E não é todo mundo que tem, né? O direito à moradia. Quem está aqui conosco hoje é um advogado com mais de 20 anos de experiência nessa área. O direito notarial, o direito registral, entende tudo de cartório, entende tudo sobre as leis relativas ao uso e ocupação do solo, plano diretor de cidades. É o Higino Marcos. Ele também é membro da Pastoral da Terra e é o advogado das pessoas que estão em luta pelo direito à moradia e o direito à terra aqui em Uberlândia e região, o sem teto e o sem terra. Higino, obrigado por ter vindo, trazer muitas informações, muitos esclarecimentos, notícias, né, sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite e vai ser uma honra conversar com você um pouquinho hoje. Legal, consegui trazer o Higino, sempre muito ocupado, sempre na luta, sempre trabalhando, sempre no escritório, sempre nos acampamentos, nos assentamentos, em reunião, em assembleia, junto com o pessoal sem teto, sem terra, membros da igreja. Então é uma vida, né, de muita dedicação ao social. E eu conheço o Higino há muito tempo e eu acho a honra é minha, gente, trazer você aqui, que é um advogado que tem dedicado sua vida a ajudar as pessoas que mais precisam de assessoria nessa área tão fundamental à saúde humana, que é o direito à moradia. Sim, hoje mesmo, sim, está acontecendo, estou aqui, está acontecendo um despejo na área ali entre Morada Nova e o Canaã, são 450 famílias, mais de 2.000 pessoas, são famílias que fugiram, né, do aluguel caro e morando em barracos de lona, quer dizer, já foram despejadas de outras ocupações, e mesmo assim, mesmo com a promessa do prefeito, com um decreto de desapropriação naquela área, para transformar aquilo ali num bairro popular, hoje eles estão sofrendo despejo sem dó, sem piedade. Então ontem foi dia das crianças, né? E hoje, né, ontem um ganhou uma bola, outro ganhou uma boneca e hoje o trator passando por cima da casa das famílias. Ou seja, nós estamos falando de uma tragédia humana. Por que eu falo uma tragédia humana? Porque não só em Uberlândia, não só no Triângulo Mineiro, não só em Minas, não só no Brasil, mas a gente sabe que hoje o direito à moradia, o direito a ter um lugar para viver tem sido dificultado, né, a muitas pessoas. Porque a gente ouve falar em imigração, a gente fala em refugiados, é o pessoal saindo da África, fugindo para a Europa, é saindo do Haiti querendo vir para o Brasil, é saindo do México querendo ir para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, né? Então, em todo o globo terrestre, milhares de pessoas estão correndo atrás de moradia, espaço, construção de uma vida digna. Qual que é a sua leitura? Por que essa é uma grande problemática da humanidade a partir do seu ponto de vista, Higino? Em especial no Brasil, não tem nada que legitime a propriedade. Você imaginar que o Brasil foi invadido em 1500, dividido em 15 fazendas, e esse sistema de produção e sistema legal, ele tinha como base a escravidão, a monocultura, a destruição do meio ambiente. Isso durou quase 400 anos. O genocídio sobre os índios. O genocídio sobre os índios. Então, a melhor propriedade, não estou nem falando de grilagem, vamos pegar a legítima no Brasil. A legítima é que nasce exatamente desse sistema, de 400 anos de exploração, destruição. E quando os escravos, que o povo, quem é contra os sem teto, diz o seguinte, mas esses vagabundos estão entrando em terra dos outros. Quem trabalhou nas propriedades no Brasil foram os escravos. E quando eles foram libertos, os fazendeiros queriam indenização. Então, assim, não há o que justifique a propriedade e o latifúndio no Brasil que faça com que você seja contra uma família ter um lugarzinho pequeno para morar. E não é uma família, né, Gino? Você falou que hoje estão sendo despejadas quantas famílias? Só nesse lugar são 400 famílias. São 400 famílias, mas em Uberlândia hoje, entre acampados e assentados... Não, só de acampado que está em processo de luta, a gente faz uma diferenciação conceitual. A gente chama de acampados aqueles que estão em processo de luta e assentado aqueles que já consolidaram a sua luta. Você tem a luta por terra urbana e por terra rural. Se você olhar o rural na região, são mais de 50 assentamentos, beirando 5.000 famílias. Se você
pegar a cidade de Uberlândia, só de bairros conquistados, você chega a 8, 10 mil famílias. E aí uma família tem em média 4 membros, 3 membros, 5 membros? Pelo menos 5. Então, ou seja, nós temos aí aproximadamente umas 12 mil famílias, vezes 5, isso dão 60 mil pessoas. Não, essa é só a metade, porque se você pegar 10 mil famílias assentadas, que é no bairro São Francisco, lá no Celebridade, são 10 mil. Acampadas lutando, mais 10 mil. Então são 20 mil famílias que lutaram no urbano, e mais no perímetro urbano de Uberlândia, mais umas 1.000 famílias. Então, você pega 20 mil vezes 5, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é 1/6 da população de Uberlândia em luta pela moradia. Que já conquistaram ou não. Quer dizer assim, não tem como você morar em Uberlândia e não entender esse fenômeno. Porque onde você vai hoje, tem gente. E na sua grande maioria, pode fazer qualquer tipo de pesquisa. São pessoas que têm uma renda entre meio salário mínimo e 2, 2,5, pelo menos 80%, 90%. E que saíram do aluguel ou moravam na casa de parente. Então, peraí, isso é muito interessante, porque a gente olha para a cidade, né, e de uma certa maneira os meios de comunicação de massa hegemônicos e dominantes passam a visão de uma cidade resolvida. Né? 2 grandes shoppings, os maiores centros atacadistas do Brasil, da América Latina, o maior clube da América Latina, né, uma universidade federal poderosíssima, que realmente é, uma pujança ligada aos estudantes, né? Uma vitalidade muito forte de instituições de ensino privado, várias universidades particulares, uma avenida gigantesca que é a Rondon Pacheco, né? Enfim, realmente uma cidade luz, uma cidade brilho, mas nos bastidores da cidade, né? Nas entrelinhas das relações sociais dentro dessa cidade, nós temos aproximadamente 1/6 da população em luta pela moradia, vivendo entre R$1 e R$1.500, que dão aproximadamente 2 salários mínimos, não tendo condição de pagar moradia, é isso que você está querendo dizer? Não, isso aí pode fazer qualquer pesquisa. Porque os empregos hoje que tem para a nossa população, que foi educada há 20, 30 anos atrás, que tem 4ª série, 5ª série, muitos analfabetos, não ganha muito mais de um salário mínimo, é 1, 2. Então, mesmo em pleno emprego, a renda das pessoas de uma família pobre é de R$2.000. Seja R$2.000, para se dar bem, né? Como é que uma pessoa que ganha 2.000 paga R$700 de aluguel? Então, tendo escola, saúde, educação, transporte, é impossível. Por isso que as ocupações, elas são, na sua grande maioria, espontâneas. Você tem movimentos organizados, mas para qualquer lugar da cidade que você acha um terreno abandonado, e são muitos, se entrar 10 famílias hoje à noite, amanhã tem 100. Porque as pessoas estão agoniadas no aluguel e precisam fugir daquilo. E quando elas pulam para uma ocupação, no outro mês ela está economizando R$700. E uma coisa que certa vez eu li, Gina, e eu gostaria que você explorasse um pouco mais isso, de que onde é que essas pessoas estavam? Então, são aproximadamente 100 mil pessoas, né, pressionadas pela necessidade da casa, pela necessidade da moradia, da terra. Mas aí de repente alguém pergunta assim, mas onde é que elas estavam? Elas estavam dividindo, né, com cunhado, com cunhada, com sogro, morando nas casas do fundo, na casa dos fundos, do sogro, da nora, do genro, amontoado, 2, 3 famílias num cômodo só, não é? Exatamente. Quando umas 200 famílias, há uns 3 anos atrás ou 4, ocuparam as casinhas lá do Shopping Park, elas iam ser sorteadas para umas famílias e outras, mais sofrendo com o pagamento de aluguel, ocuparam as casas. Que foi uma situação difícil para mim, porque é pobre contra pobre, né? Foi difícil. Mas quando eu fui conhecer as pessoas mesmo, você vê diversos depoimentos. Um marcou muito. Uma mãe dizendo que ela ocupou a casa. Primeiro que as casas estavam com problema da construção, tinha uns problemas lá no imóvel, que tinha um declive muito acentuado, e estava sendo arrombada pelos bandidos e tal. Ela falou, eu tive que ocupar porque eu moro no fundo da casa do meu sogro e meu filho morreu com 1 ano por causa de bronquite. Lá tem muito mofo. Eu tive uma filha, ela está pagando bronquite, eu não vou deixar ela morrer no fundo da casa do meu sogro. Então assim, eu fico até emocionado porque ninguém sabe, um preconceito é muito grande, quando uma pessoa normal, até de bem, muito médico, sei lá, dentista, empresário, advogado, todo mundo vê uma ocupação, parece tudo vagabundo. Mas ninguém sabe o que está por trás daquilo. E se você for olhar a origem da propriedade, ocupação é o primeiro instrumento de transformação de posse em propriedade. Porque como é que foi? Os portugueses chegaram aqui, invadiram e criaram um título. Tinha hereditário, Sesmaria é nosso. Sesmaria foi isso também.
Você cria um título e vai para cima da posse, mata índio, toma conta. Então, a ocupação não foi inventada pelo sem teto, sem terra. Ele é o principal instrumento de transformação de posse em propriedade. E no caso do sem teto, sem terra, é o principal recurso de luta, né? Porque ficar esperando que o Estado faça a reforma agrária, ficar esperando que os municípios, os estados, né, as prefeituras, os governadores, os prefeitos, governadores, presidentes de mão beijada façam as reformas e distribuam moradias, também não adianta, né? Eu acho que seja essa a parte mais importante do programa para quem está assistindo a gente. Porque é o seguinte, é inegável que o Brasil é um país de injustiças sociais. Basta ter sensibilidade para perceber isso. Eu acho que não tem ninguém em sã consciência que diga que é um país justo. Nasceu da colonização da escravidão, como é que vai ser justo? Então, nós temos assim, uma grande parte da nossa população que ela é muito pobre e está muito assim, sujeita à violência, influências inclusive do tráfico, de outras coisas. O que a pessoa que está assistindo a gente prefere? Prefere movimentos organizados que fazem todos os seus gestos para discutir com o governo, ou prefere que fique abandonado para outros grupos incentivar a violência, praticar crime ou tráfico? Então, eu acho que é essa a reflexão. Eu quero que o pobre apareça organizado pedindo um direito constitucional ou deixa as coisas acontecer do jeito que porque se ele não se organiza e vive à mercê da miséria, né, e da marginalidade social, realmente ele é vulnerável à cooptação por parte do crime organizado, por exemplo. Quantas crianças, né, nos morros cariocas acabaram se tornando criminosos porque foram cooptados pelo crime, e se tivessem fazendo parte de um movimento social de luta legítima e organizada, que você está falando, pela terra, talvez teria outro futuro. E a sociedade já tem muito as autoridades. Ela pode jogar as pessoas para o crime ou trazer para o institucional. Porque quando você faz um despejo com polícia, com juiz mandando, sem olhar os direitos humanos, sem se preocupar com as crianças de hoje, muitas delas estão estudando, quase todas elas. Você despeja, vai para onde? Vai parar de estudar? Você preocupa com o direito de propriedade, garante o direito do proprietário, mas não se preocupa com o direito da criança, adolescente. O que ela vai enxergar? A polícia é para isso, ela não presta. O juiz não presta, o prefeito não presta. Aí vai criar outros heróis. Aí você está falando uma coisa que eu acho que vale a pena explorar, e você como advogado, durante a sua formação, com certeza, na graduação do curso de Direito, tem lá Teoria Geral do Estado, tem Filosofia, tem Sociologia, né? Tem Sociologia Jurídica, enfim, discute a condição humana. E uma coisa que eu quero que todo mundo pense, nós hoje somos aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas sobre o planeta Terra. 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Eu não sei qual é a quilometragem, né? O metro quadrado de terra útil, de terra fértil, de terra disponível, tanto na área rural quanto na área urbana, não sei. Mas eu sei que é fixo esse número de disponibilidade de espaço para os seres humanos. Apesar de o espaço para os seres humanos viverem, conviverem e se relacionarem ser fixo, a população não para de crescer. Óbvio que a população crescendo, né? Um dia éramos 1 bilhão, 3 bilhões, 5 bilhões, hoje somos 7, já estamos 7,2, dentro de um espaço fixo. Apesar de que estão descobrindo Marte, Lua, mas isso não conta, né? Nós não estamos pensando em colonizar Marte, colonizar a Lua, colonizar nada agora. Estamos contando aqui com o planeta Terra. E a população crescendo, é óbvio que o conceito, o instituto propriedade privada tem que ser discutido e rediscutido e relativizado. E olha que a Constituição Federal Brasileira já fala disso, né? Que a propriedade tem que ter uma função social. Em Uberlândia é um show de especulação imobiliária, de grilagem. Para quem não é de Uberlândia, é capaz de vir cá e não ver o sem-teto, porque as ocupações elas foram todas na periferia. Grande parte dessas áreas são áreas que foram griladas. O melhor exemplo é uma área que fica ali atrás do Celebridade, tem 3 matrículas sobrepostas. Espera aí, explica o conceito de grilagem, assim, instantaneamente para o nosso telespectador. Não, grilagem foi um apelido que foi dado para os documentos da Amazônia. Então, a Amazônia que era um lugar ainda que demorou se registrar as terras, muitas vezes até com seringais e tudo. Alguns advogados e fazendeiros fabricavam documentos, falsificavam, botavam dentro de uma caixinha, botavam grilo lá dentro. E o grilo deixava o documento com aparência de velho e isso permitia que ele usasse documento falso para tomar posse de propriedade. Então, aí os juristas e cientistas chamam de grilagem qualquer tipo de armação jurídica que consigam fazer de um proprietário quem não era proprietário. A gente falsifica documento para dizer que é dono.
Aí eu estou dizendo que em Uberlândia tem pelo menos uma área que eu conheço, tem várias, na verdade são várias, eu posso falar 2, 3 de cabeça, mas lá atrás do Celebridade, uma área que tem hoje 800 famílias lá acampadas, onde tem 3 donos brigando pela mesma área, 3 documentos de cartório, 3 válidos. Então, mais uma coisa interessante, somos um planeta Terra com um número fixo de espaço para ser ocupado, 7 bilhões de pessoas em ritmo crescente, disputando esse espaço, e o conceito de propriedade tem que ser rediscutido à luz das necessidades humanas e dos direitos humanos. Mas, paralelamente a essa questão, ainda existe a falcatrua, né? Que é o que você está dizendo. Algum arranjo jurídico, não sei nem se é jurídico, porque está à margem da lei, né? É chegar numa terra que ninguém tem dono, ou que pertence ao Estado, ou que é devoluta, ou que não tinha ainda, né, a presença do Estado. Alguém vai num cartório, falsifica um documento, bota numa caixa cheio de grilo, para o grilinho deixar o papel amarelar e picar e parecer velho, e de repente fala, não, eu tenho esse papel aqui, diz que eu sou dono dessa terra há 50 anos. Né? E tem muita propriedade no Brasil, urbano-rural, que foi grilada nesse sentido. O cara foi lá e se apossou, criou um documento falso e disse que é dele. Aqui em Uberlândia mesmo, aquela área do Ceasa, que é do espólio irani Anense de Souza, ela nasce, aquele documento nasce de um rolo jurídico. Eles criaram um método muito eficaz de produzir documento. Por que eu estou falando dessa área do Irani, que é ali perto do Ceasa? Porque teve uma ocupação de 3 mil famílias. Nós falamos para o judiciário, mostramos, provando que era uma área irregular. E lá tem um fenômeno que pouca gente de Uberlândia conhece. Tem lugar que tem sem teto, sem documento. Lá tem muita gente com documento, mas não consegue pegar a sua área. Lá tem um loteamento irregular, onde mais de 30, 40 matrículas, onde quem comprou a terra há 30, 40 anos atrás não consegue tomar posse. Entendeu? Então, assim, igual ali atrás do motel Palácio, tem outro bairro chamado Bela Vista, que tem mais de 2 mil matrículas, onde as pessoas pagam IPTU, mas não têm a posse. Venderam o documento e não entregaram a terra. Então, peraí, você está dizendo que é possível comprovar na história de Uberlândia, por meio de documentos e por meio de contestação a documentos, que tem muita terra, muito bairro, muita região que entrou nesse rolo jurídico envolvendo nomes de pessoas que são tidos como heróis ou, né, quase divindades na nossa história. Com o advogado Higino Marcos, que é advogado do Sem Teto e do Sem Terra em Uberlândia, ajudando essas pessoas sofridas na luta pelo direito à moradia. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a moradia é condição para a saúde mental. Ter um lugar para crescer, ter um lugar para viver, ter um lugar para constituir os laços, né, de identidade, os laços de família, isso é muito importante para a saúde orgânica e saúde mental do indivíduo. E nós sabemos que Uberlândia é uma região em que aproximadamente 1/6 dos moradores, aproximadamente 100 mil pessoas, não tem, né, onde morar. E estava dividindo casa da avó, do sobrinho, da nora, do vizinho, 2, 3 famílias num só cômodo, né, como você contou, né, Higino? Casa é uma coisa muito interessante. Também como as pessoas encaram a sua moradia muito específico. Eu acompanhei uma matéria grande que a Rede Globo fez no Glória, que é a maior ocupação de Uberlândia, chama Bairro Ellison Prieto, 2.200 famílias, 15 mil pessoas. E nós entramos numa casa de uma pessoa que não é liderança, não conhecia, assim, só tinha de vista. É um casal que mora em Uberlândia há 10 ou 12 anos, fugiu do aluguel, tinha uns 4 filhos. Uma casa que é no máximo do tamanho desse cômodo que nós estamos aqui, uns 4x6, 4x8, um banheirinho muito simples. E a moça que estava fazendo a matéria, a repórter, pediu para a mulher apresentar a casa. Eu segurei para não chorar, porque parecia que ela estava apresentando uma mansão. Sabe por quê? Assim, ó, essa aqui é minha casa, graças a Deus, Deus me ajudou. Aí ela mostrava, essa aqui é minha cozinha com a copa conjugada. E era 1,5 metro, você ficava procurando, cadê a copa conjugada, né? Tinha uma piazinha, isso aqui é minha suíte, e aqui é minha casa, eu estou muito feliz. E aí, para matar nós, assim, para a repórter chorar desse lágrima, ela falou assim, ó, ela falou assim, mas está feliz aqui? Ele falou, nossa, porque antes meus filhos iam para a escola sem tomar café da manhã. Hoje toma café até da tarde. Sabe assim, é uma comunidade que é chamada de vagabundo, que não presta. Mas você vai ver, nenhum dos dois eram alfabetizados, 4 meninos bonitinhos para a escola. Então é a possibilidade do Brasil fazer um pacto com a história. Então, sem casa não tem nenhum outro direito possível ser exercido. Então, eu acho que antes de julgar se está certo ou está errado, tem que resolver o problema da criança.
depois vamos ver se a terra pode, tem despejo, tem indenização. Não, e como eu estava dizendo, é uma problemática matemática. Cresce a população mundial, cresce a população em Uberlândia, né? Não adianta ficar na birra do documento, e a gente sabe que alguns documentos são falsos, né? Em função da história desse país, de grilagem, de confecção mentirosa de documentos em cartórios, porque os cartórios também eles são pertencentes a pessoas interessadas, muitas vezes, né? Não todos, obviamente, ninguém está generalizando nada, mas é muito fácil chegar no cartório ou num proprietário de cartório, ainda mais nos anos 20, anos 30, anos 40, em que a fiscalização era mínima, em que a presença do Estado era mínima, e muitas vezes os donos de cartórios se transformando em prefeitos, né? Ou os donos de cartórios se transformando em donos de imobiliárias, que se transformam em donos de prefeitos, aí pronto. Aí junta tudo, né? É o cartório, a prefeitura e a imobiliária, tudo do mesmo proprietário, e ele faz a festa. Assim, infelizmente, quem tem o poder consegue transformar uma invasão, alguns ex-prefeitos, o Gil Galassi Bovilela, em heróis, mesmo quando eles conseguem tomar terra que não era deles, legalizar em heróis. Porque eles transformam isso em dinheiro, em poder, e ganham o nome de praça. Quando é muita gente, muito pobrezinho, querendo só um lugar para morar, e vira vagabundo. Por isso que assim, é difícil entender a opinião pública da elite das cidades, né? Não é muito difícil não, basta estudar o conceito de ideologia, né? A ideologia inverte. O injusto passa a ser visto como justo, e o justo legítimo passa a ser visto como o ilegítimo e o injusto. E aí, assim, o criminoso. Deve ter gente em casa pensando assim, mas eu conheço uma pessoa que tem 2 casas e está lá no sem teto. Eu conheço uma pessoa que tem um comércio e está lá no sem terra. Mas nós não podemos transformar a exceção numa regra. Nós achamos que se tiver gente, quando tem gente se aproveitando de uma luta justa, ela tem que ser até punida. Eu acho que tem que... É caso de polícia. Agora, a luta em geral, 90% é de gente que precisa. Ou, se não precisar de terra, precisa de psicólogo. Porque, uma pessoa que fica levando a sua família para ficar debaixo de lona, um lugar que não tem banheiro, ela está precisando de um auxílio. Só gente... não é por diversão. Não é diversão, né? E nem especulação. Sim, basta a gente ver as condições em que ocorrem os acampamentos e os assentamentos e as condições em que ocorrem os despejos. Ninguém está lá por diversão, esperar um trator com um policial armado, um cachorro pastor alemão e uma arma apontada à sua cabeça passar por cima de você. É necessidade, né? É a necessidade. Agora, Higino, enquanto você estava falando dessa condição, da existência de documentos falsificados, etc., eu quero te convidar para a gente continuar essa discussão, porque é um assunto muito importante, muito amplo, muito vasto. Eu imagino que você não deva ser muito convidado para participar de programas na cidade para fazer essa explicação, né? Imagino que você não deva ser chamado para ir à grande mídia, falar sobre a realidade da propriedade, né, em Uberlândia. E eu quero disponibilizar o programa para você falar sobre isso. E nesse próximo programa que eu te convido a participar, falarmos mais sobre a situação do verdadeiro sem teto, do verdadeiro sem terra, né, que está ali na luta pelo espaço e o direito à moradia, em busca de qualidade de vida, de dignidade de vida. Porque um contraponto à existência de 2, 3 famílias dividindo um cômodo de 4x4 às vezes, a gente encontrar parte da elite que mora 1 ou 2 pessoas numa casa de 1.000 metros quadrados e morrendo de depressão e solidão, né? É uma contradição, porque às vezes uma família conseguindo um barraquinho consegue se sentir realizada, enquanto outras têm tudo, né? Então isso por culpa também, né? Eu não conseguiria, não condeno ninguém por isso. Mas deve ser muito difícil morar numa casa de 1.000 metros quadrados, enquanto tem gente passando fome, você fala, tem que tirar esses vagabundos aí. Em Natal, Ano Novo, só comemorando lá com tudo de bom, as pessoas não tendo nem o que comer. Eu acho que talvez, eu não sou da sua área, mas eu penso que talvez uma parte seja culpa, né? Mas em parte culpa, mas em parte também vou ser muito tranquilo para falar isso. Desconhecimento de causa, ignorância ingênua mesmo, ignorância inocente em relação à realidade. Porque essa realidade que você está trazendo aqui, realmente ela não passa, não está à vista, né? Nós não vemos na cidade outdoors, campanhas
A gente não vê a grande mídia falando sobre isso de forma, né, sincera e honesta. A gente não vê os grandes comunicadores chamando os sem-teto, os sem-terra, os seus advogados, membros da pastoral, membros, né, da igreja, para falar qual é a realidade, certo? Então, é uma realidade escondida e que parte da sociedade está distante dessa realidade e eu não vou nem culpá-la. Por isso que eu coloco o programa à disposição para a gente ampliar a visão sobre essa temática. E te convido para a gente continuar já na próxima semana falando sobre isso. Não, eu que agradeço, estou à disposição. Para nós é muito importante poder falar um pouquinho do que a gente vê. A gente sabe que não é a luta do bem contra o mal, mas com certeza é ali de quem precisa muito contra quem tem muito. Então tá fácil fazer o julgamento e a gente pede para todo mundo ter mais compaixão com o nosso sem-teto. É disso que eu estou falando, é de uma ignorância inocente, não é realmente a luta do bem contra o mal, mas é da desinformação ou da informação enviesada, ideologicamente contaminada por interesses escusos, aí sim, certo? Regina, obrigado, a gente continua essa discussão. Agradeço também a sua audiência, gostou do programa, acha importante que mais tenham acesso a esse conteúdo? Entre lá no canaldagente.com.br e compartilhe o link no Facebook do canal da gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso. Ajude a espalhar a informação, porque a informação salva e muda vidas. Quer conhecer onde o programa é gravado? É o Center Dr. Manuel Crozar, uma clínica médica em que você encontra psiquiatra, psicólogos, dermatologista, médico do esporte. Vem aqui, vem conhecer. Aqui você vai ser muito bem tratado. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.